Bom dia, crianças. Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Polo Balsa. Hoje nós iremos estudar a matéria de ciências, a importância das plantas. Conteúdo de segunda série, tá? As plantas, elas são seres vivos que fazem parte do reino plantae, o reino e do reino dos vegetais. Elas se destacam por serem formadas por muitas células e em sua grande maioria elas realizam e é chamado de fotossíntese, que garante a produção de seu próprio alimento, moléculas orgânicas e qual é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. A seguir, falemos um pouco mais sobre as plantas e como suas características e utilidade, tá? Então, as características das plantas. Quando nós observamos o reino plantae, nós notamos que ele é composto por organismos bastante diferentes. Algumas plantas, por exemplo, elas apresentam tamanho de pouco centímetro, como os musgos, enquanto outras, como a sicóia, e elas podem atingir mais de 80 metros de altura. E além da diferença de tamanho, esses seres vivos, eles diferenciam-se pela presença ou não de tecidos condutores, tá? E pela presença ou não de flores e pela diferença entre as suas cores e por outras características, tá? Então, apesar de existirem organismos tão diferentes dentro do mesmo grupo, todas as plantas, elas sempre apresentam algumas características básicas, né? Que permite classificá-la dessa forma. Veja essas características aqui a seguir, ó. Essa planta aqui, essa imagem aqui dessa planta, ela tem muitas diferenças de espécie para outra. Porém, todas possuem mais de uma célula e as células são eucarionte. Olha, são organismos multicelulares, ou seja, elas são formadas por mais de uma célula. E assim como os animais, esses organismos, eles apresentam células que formam tecidos e esses tecidos formam os chamados órgãos. E as que possuem célula eucarionte, ou seja, células cujo núcleo é delimitado por membrana. Essas se destacam ainda pela presença de uma parede celular rica em celulose e pela presença do vácuo e plástico. A parede celular, ela está disposta exatamente à membrana plasmática e ela tem como uma de suas funções a prevenção contra a ruptura dessa membrana. O vácuo é uma estrutura que está relacionada com uma série de funções, como manter o quê? Manter o pH da célula e, por fim, temos os plásticos, que são, na realidade, um grupo de organelas, no qual elas estão inseridos os cloroplastos e relacionando com a fotossíntese. São os seres fotossintetizantes capazes de quê? Capazes de produzir o seu próprio alimento, sendo, portanto, autofíca. E ela vale salientar que a exceção a essa regra. O cipó-chumbo, ele é uma planta que não realiza fotossíntese e ele obtém os nutrientes necessários para a sua sobrevivência de uma planta hospedeira. Aqui, ó, nós temos a imagem do girassol, que aqui é uma planta que são organismos que exercem o quê? Um papel importante. Ele exerce um papel importante no meio ambiente. Ó. As principais partes de uma planta
de uma maneira geral, nós podemos dizer que a maioria das plantas, elas apresentam como parte básica, né? Então, a parte básica da planta é a raiz, o caule e as folhas. Observe a seguir algumas características principais, né, de cada uma dessas porções. A raiz, ela é a estrutura responsável para garantir a obtenção de água e nutrientes do solo. E ela também garante que a planta fixe no substrato, tá? E algumas raízes, ela atua ainda acumulando substância, como o carboidrato, e ajudando na retirada da substância de outras plantas. E garantindo a aeração de plantas que vivem em ambientes pantanosos e peumatóferos. E o caule ele é um órgão vegetal, que ele é relacionado com duas funções principais. Então, o caule ele tem duas funções principais, que é a condução de substância e a sustentação das folhas, né? E a estrutura da reprodução. Alguns caules eles estão adaptados para o quê? Para armazenar substância. E como é o caso do caule da batata inglesa. Aí vem a folha. A folha, ela é uma estrutura que funciona como órgão fotossintetizante. Na maioria das plantas vasculares que apresentam vasos condutores, o seu papel, no entanto, ela não fica restrito apenas para garantir a realização da fotossíntese, estando relacionado, como por exemplo, com o processo da transpiração e da respiração. E vale salientar ainda que algumas folhas elas estão modificadas e desempenham outras funções. Esse é o caso dos espinhos, dos cactos, que garante a proteção e evita perdas excessivas, tá? Da água e as gavinhas que garantem o suporte ao vegetal. Nem todas as plantas elas possuem semente, nem flor e nem fruto. As que apresentam semente, elas são absorvidas apenas em plantas de grupo das gimnospermas, enquanto a presença de flor é fruto e é vista apenas em plantas angiosperma. E qual é a função da planta? A função da planta, as plantas elas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Elas constituem a base da cadeia alimentar, produtores de vários ecossistemas, servindo de alimento para os consumidores primários, e eles são, inclusive, da parte da alimentação humana, sendo comum na nossa dieta as frutas, os legumes e as verduras. As plantas também, elas obrigam para uma série de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Além disso, eles estão relacionados com outras funções importantes, como o que? A liberação do oxigênio para a atmosfera, a captação do gás carbônico, e além de evitar a erosão, e ajuda a regular também a unidade relativa do ar. Aqui, ó, nós temos as plantas que são usadas pelo ser humano para fazer o quê? Para fazer fins econômicos, como o uso da madeira, né? E as plantas, elas apresentam as importantes funções econômicas. A madeira, por exemplo, ela é usada na fabricação de quê? Ela é usada na fabricação de móveis. E a celulose, ela é um produto obtido nas plantas e ela é usada na fabricação de quê? Na fabricação de papel. E não podemos esquecer ainda de que as plantas, ela oferecem produtos importantes para a fabricação de quê? Para a fabricação de medicamento e
cosméticos. E as plantas, elas têm a classificação das plantas, né? Que nós podemos classificar as plantas para os fins didáticos em 4 grupos básicos: a briofrita, a pteriofritas e as plantas vasculares, sem semente. Veja a seguir as principais características de cada uma desses grupos. As biofritas, elas não possuem vasos condutores de seiva, e é por isso que elas são chamadas de plantas avasculares, tá? Porque elas não possuem vasos condutores. E devido à ausência desses vasos, essas plantas, elas são o quê? Incapazes de garantir-se as grandes alturas. E nessas plantas, elas não são observadas raízes e nem caules e folhas verdadeiras. O tempo pouco, elas são encontradas sementes, frutos e flores. E os musgos, eles são exemplos de biofritas. Aí tá aqui, ó, as biofritas, elas são plantas avasculares e é devido a essas características que ela possui um pequeno porte, ó. Tá aqui as imagens, ó, mostrando. E as pteridofitas, ou plantas vasculares sem semente, elas possuem o chamado vasos condutores. E as plantas desse grupo, elas têm o que? Elas têm raiz, elas têm caule, elas têm folhas e elas não apresentam semente. Elas não apresentam semente, elas não apresentam flores, elas não apresentam fruto. Elas são exemplo de pteridofritas, que são as sambambaias e as avencas. Aqui, ó, tá aqui as plantas, as sambambaias, ó, que elas são exemplo de plantas pteridofritas. Aí vem a outra, as gimnospermas. São as plantas vasculares, né? E elas destacam-se pela presença de sementes e que não estão envolvidas por fruto, como representante de gimnospermas. Podemos citar as araucárias e os espinheiros. Como aqui, ó, aqui tá as imagens, ó, que apresenta semente, nuas, ou seja, elas não são envolvidas por frutos. E as angiospermas, elas possuem o que? Elas possuem flores, elas possuem frutos, elas têm estrutura ausente nos outros grupos vegetais. E essas plantas, elas se destacam por apresentar o que? Por elas apresentar um grande número de espécies conhecidas. E elas corresponderam a cerca de 90% de todas as espécies vegetais. O abacate, a roseira, o lírio, o arroz, a soja, elas são exemplo de angiosperma. Tá aqui, ó, são os únicos grupos de plantas que possuem flores e fruto. É o tomate, que ele é um exemplo delas, tá? E o nome das plantas, existem milhares de espécies vegetais em nosso planeta, né? E algumas elas são muito conhecidas de todos nós. Confira a seguir o nome de cada uma das plantas. Então, as plantas de A a Z, né? Vem aqui as plantas, vem o abacate, vem a bromélia, o cajueiro, a dama da noite, a erva mate, a figueira, o gengibre, o ipê amarelo, a jabuticabeira, a laranjeira, a macieira, a orquídea, o pinguezeiro, o piquezeiro, o quebra-pedra, a roseira, o salgueiro, o tomateiro, o véu de noiva, o xanxim
E tem outras, tá? Esse aqui só são alguns exemplos de tipo de plantas, tá? Aí aqui, ó, no final tem uma pequena atividade sobre a importância das plantas para ser feita em casa e nós corrigir na próxima aula. Meu bom dia a todos e até amanhã.